Obrigado. Vai. Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos começando mais um programa Jovem Repórter, uma voz além dos muros da escola, que toda quarta-feira de meio-dia a 1h tem o prazer de estar adentrando as suas casas através da Rádio Lagar FM 87.9, a Rádio da Família Feliz. Esse programa maravilhoso que tem o prazer de trazer geralmente um convidado para estar compartilhando conhecimento com todos nós alunos, com todos nós ouvintes, fazendo essa troca de informações socioculturais que é muito importante para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento coletivo também. Lembrando que hoje teremos sorteio. A gente até pede perdão a todos vocês por ter começado o programa um pouquinho mais tarde. Estávamos ajustando tudo aqui. Agradecer a todos que já estavam ligando, entrando em contato com a gente através do WhatsApp. Hoje teremos sorteio, viu pessoal, de uma quentinha saborosa. Saborosa literalmente, da Saborosa, restaurante self-service sem balanço. Fica localizado na rua Jamila Abraão Jorge, número 37. Liga aí para o número para ligar? 3339-3090, 3339-1422. Liguem aí, vamos falar ali com o nosso querido Soderlon. Aí, gente, vamos lá. Bom, e hoje nosso entrevistado é o Olímpio Rocha, doutor, né? E ele é sócio Rocha Ramos Advocacia e Consultoria Jurídica, mestrando em Ciências Jurídicas na UFPB, especialista em Direito Público, UNIDER, professor de Direito, graduação e pós-graduação na Unesc, Faculdades da Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba, ESPEP, ou Pronatec. Atuou como membro do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura na Paraíba e como assessor jurídico do Conselho Estadual de Direitos Humanos da Paraíba. E é militante da RINAP, Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, advogando para sindicatos, associações e movimentos sociais, tais como MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens na Paraíba. É um currículo em tanto, hein? Boa tarde a todos, né? Que eu esqueci de dar, perdão, pessoal. Bom, hoje estamos aqui com o Dr. Olímpio Rocha. Como vocês já viram, ele tem um currículo em tanto. Vamos discutir hoje sobre direitos humanos, um bom tema. E hoje estamos com um novo jovem repórter aqui, também participante do projeto de extensão do IF News. Ele é João Carlos. Se apresente, João Carlos, por favor. Dê o seu boa tarde aí, João Carlos. Faça, como o nosso querido Alisson Porto diz, faça do microfone seu melhor amigo. Respira fundo. Não, foi, pode ficar à vontade. Aqui o programa é justamente isso. Boa tarde. Dê o seu boa tarde aí, é brilhante o programa Jovem Repórter. Muito boa tarde a todos vocês, muito obrigado. Muito boa tarde, Heitor, Aparecida e o Dr. Olímpio Rocha. Olha aí que cara da voz, sensacional, tá vendo aí? Respira fundo e vai dar tudo certo. Daqui a pouco ele tem uma perguntinha especial para fazer para o nosso querido professor Olímpio. E essa foi a Aparecida que falou, que abrilhantou aí também o Jovem Repórter, tá bom? Eu não esqueci de falar hoje. Lembrando a todos que liguem pra gente e interajam conosco, não só para concorrer a esse brinde, tá certo, pessoal? Para fazerem perguntas também, para estar fazendo o seu apelo, que nós seremos as suas vozes aqui da comunidade, tá bom? Professor Olímpio, agora é sua vez e dá o seu boa tarde, enfim. Então, muito boa tarde a todos, boa tarde, Heitor, Aparecida, né? Nosso amigo Carlos, Boa é tarde. isso? Que se apresentou agora. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, uma alegria. Agradecer também a figura de Aziel, né? Poeta Aziel, meu aluno lá na Unesc, que intermediou esse convite aqui para que eu pudesse estar aqui falando um pouco sobre direitos humanos, que é justamente como Aparecida falou agora, minha área de atuação já há praticamente 10 anos, desde que eu me formei e tenho um advogado na área e dado aulas também, né? Em graduação e pós-graduação. Essa história do doutor deixa pra lá, né? Eu diria, o poeta tira o doutor e aumenta o meu salário. Não tem problema não. Pois é, e eu particularmente adoro esse tema sobre os direitos humanos, sou também um defensor e estamos aqui para desmistificar o que as pessoas andam falando por aí sobre esses direitos que são tão valiosos para nós, seres humanos, e agradecemos a presença do nosso querido professor Olímpio para estar tratando desse tema, que temos aqui também nos estúdios, nosso querido, meu amigo particular, um cara que eu admiro bastante e também é defensor nesse tema, nosso querido Frank Neison Barbosa, mais conhecido como Frank Barbosa, ele que é formado em Direito, ele que é policial civil também, veio passar um pouquinho da sua energia boa, da sua energia positiva para todos nós. Muito obrigado pela sua presença, meu querido Frank. Aparecida, por gentileza. Então,
Doutor Olímpio Rocha, bom início de tarde para o senhor. Desde já, obrigado por sua presença conosco. E aquela perguntinha básica. O que são as conferências nacionais conjuntas de direitos humanos? Bom, as conferências, como o próprio nome diz, são reuniões, né? São reuniões em que militantes de direitos humanos se fazem presentes de modo a discutir a formação de políticas públicas que possam ser colocadas em prática em torno da questão dos direitos humanos, né? Em tese, nós deveríamos ter conselhos, né? Conferências municipais, conferências estaduais, né? Dentro das 27 federações, unidades federativas, né? Melhor dizendo, do nosso país, para depois termos a conferência nacional, de modo que cada uma das entidades apresentaria propostas para que se efetivasse de fato políticas públicas inerentes ao tema e depois nacionalmente a gente pudesse também implementá-las de maneira mais efetiva, de maneira mais vigorosa, né? Então é uma rede de atuação que deve acontecer nesse sentido. Ok, doutor Olímpio, o senhor tem experiência na área jurídica. O STF ele autorizou a transparência do salário dos magistrados. Qual a sua avaliação sobre isso? Pois não, a transparência dos salários não deixa de ser também um tema de direitos humanos, na medida em que a moralidade pública, né, deve ser tutelada, né, por quem milita na área. Nós aprendemos lá no curso de Direito que temos entre os princípios da administração pública a moralidade e justamente essa transparência que é exigida pela lei para que todos saibamos quanto ganha cada um dos servidores públicos, não só magistrados, como também promotores, defensores públicos, servidores em geral, né, de modo que a gente saiba para onde é que está indo o nosso dinheiro, né, porque o dinheiro público é nosso, né? Então isso é essencial, de modo que a gente saiba eventualmente quem é que está até ultrapassando o famoso limite de subsídio, né, que é o salário do ministro do STF. Na verdade, é uma grande farsa, né? Você colocar como limite do salário público o salário do ministro do STF, porque a gente sabe que com os penduricários, a gente sabe que com as gratificações esse limite ele é facilmente ultrapassado e acaba ficando apenas no campo da teorização, de modo que essa lei de transparência é sim fundamental, importantíssima para que a gente consiga atingir essa moralidade pública prevista lá no artigo 37 da nossa Constituição, né? Ok, obrigada. Bom, policiais são naturalmente interessados na maneira que a lei é aplicada. Sim. Que medidas e sistemas existem para assegurar o cumprimento das leis internacionais de direitos humanos? Bom, é um tema bastante interessante, né? Na verdade, os tratados internacionais de direitos humanos que são assinados pelo presidente da República ou pelo ministro das Relações Exteriores, eles devem ser colocados em prática na ordem jurídica interna na medida em que passam pelo processo de referendo, pelo Congresso Nacional, na medida em que são promulgados pelo próprio presidente da República, e uma vez que há essa processualística de incorporação dos tratados internacionais, eles devem ser, sim, colocados em prática no nosso ordenamento jurídico. Um exemplo, dos exemplos mais marcantes, talvez seja o próprio Pacto de São José da Costa Rica, que é a famosa Convenção Americana dos Direitos Humanos, né? O Tratado dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que hoje tem status constitucional, porque passou pelo quórum de aprovação de emenda, aquele que a gente aprende na faculdade, 3/5 de votação em cada caso, em 2 turnos. Então, esses tratados de direitos humanos que são assinados no âmbito das organizações jurídicas internacionais, seja ONU, seja Mercosul, seja União Europeia, não para nós, claro que não fazemos parte da União Europeia, eles são instrumentos jurídicos importantíssimos também para a efetivação dos direitos humanos.
Pois é, o professor já deu para perceber que os jovens repórteres, eles são bem afiados aí nas perguntas, claro. também tem que estar bem preparado para poder estar respondendo todas as perguntas aqui e esclarecer todos nós e os ouvintes. A gente agradece bastante. Pois não. Lembrando a todos que estamos aí sorteando uma quentinha saborosa lá do restaurante Saborosa Céu do Céu Sem Balança, fica localizado ali na rua Jamila Abraão Jorge, número 37, a família do meu querido Irã. Liguem aí para o 3339-3090, 3339-1422 e concorra aí a esse brinde especial. Mandar um forte abraço também para o nosso apoiador cultural, Pit Stop Espetos, que fica localizado aqui na Avenida Floriano Peixoto, disponibilizado um ambiente bem agradável, bem sadio para você estar levando a sua família, tá bom? Um abração para você, Arlan, e toda a sua família muito abençoada. Nosso querido Carlos, por gentileza. Doutor Olímpio, de um modo geral, como os direitos humanos estão aplicados na sociedade brasileira? Pois não. Primeiro a gente deveria tentar dar uma definição mais compreensível, né? Uma definição mais palpável, mais palatável sobre o que são os direitos humanos. E os direitos humanos são os famosos direitos fundamentais que nós temos todos, né? Como o direito de ir e vir, né? O direito à vida, o direito à livre manifestação, o direito à livre crença religiosa, que são alguns dos direitos fundamentais, digamos assim, mais famosos, previstos lá no artigo 5º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. E esses direitos fundamentais, né, quando são colocados em prática, quando são postos, digamos assim, de forma horizontal para todos os cidadãos e cidadãs de forma indistinta, eles são, portanto, a efetivação dos direitos humanos. É bom lembrar que a maioria desses direitos fundamentais eles são relativos, né? De modo que, digamos assim, não há um direito fundamental absoluto, a não ser dois: o direito a não ser torturado, né? E o direito a não ser escravizado, como o nosso amigo Frank bem lembra aqui, né? Então são dois direitos fundamentais que são absolutos, não podem ser relativizados de forma nenhuma. Todos os outros direitos fundamentais, ou direitos humanos, essencialmente são a mesma coisa, eles podem ser relativizados. Por exemplo, a questão do direito à vida. Se eventualmente um país entra em guerra com outro, né, o direito à vida é relativizado, porque um combatente, um soldado, pode ser morto pelo outro. No caso de aborto de anencéfalo, né, no caso de aborto por conta da mãe ter sido estuprada, né, o direito à vida ele acaba sendo relativizado. O direito de ir e vir também pode ser relativizado, que a gente vê, por exemplo, consubstanciado nessas manifestações que ocorrem de movimentos sociais, né, piquetes em geral, né, o pessoal acaba sendo bastante visado, bastante criticado, mas é uma forma de protesto válida, né? Quando a pessoa se sente acuada nos seus direitos, quando a pessoa se sente totalmente tolhida dos seus direitos, é a única forma que ela vê de tentar concretizá-los, buscar pressionar as autoridades públicas para concretizá-los através desse tipo de ação que eventualmente vai ferir um pouco a minha liberdade de ir e vir, né? Mas isso precisa ser tudo muito bem estudado, caso a caso, para que a gente chegue à melhor solução em nome do bem maior, em nome da paz social, que é o desiderato dos direitos humanos. Ok. Bom, se os direitos humanos são inalienáveis e não podem ser tirados de nenhuma pessoa, isso significa que eles nunca podem ser limitados ou negados? Não exatamente, né? É isso que eu estava tentando explicar rapidamente na minha resposta anterior, né? Alguns direitos humanos, caso a caso, eles podem eventualmente ser limitados, né? Como eu tentei explicar agora, né? Na medida em que o meu direito acaba quando o seu começa, né? O seu direito começa como quando o meu acaba. Então, nós precisamos, na verdade, caso a caso, estudar a melhor aplicação de cada um desses direitos, né? Então, eles são inalienáveis, sim, mas podendo ser eventualmente limitados em nome de alguma situação específica que exija tal coisa. Certo? Ok. Bom, então aqui estamos aprendendo mais um pouco, né, com o professor Olímpio Rocha, e agora eu passo para o querido Heitor. Pois é, a gente agradece bastante, que bate-papo bom, que bate-papo esclarecedor. Logo mais, no segundo bloco, irão abrilhantar juntamente conosco
Sonderlon, nosso aluno Sonderlon, e nossa querida Maria Helena, que daqui a pouco estarão conosco aqui também, fazendo perguntas ao nosso querido professor Olímpio, e está esclarecendo mais sobre esse assunto que é de extrema importância para todos nós brasileiros, para todos nós cidadãos. Professor, o nosso querido Carlos, ele perguntou a questão de como está sendo aplicado, como é aplicada, né, a questão dos direitos humanos no Brasil. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais ou menos da mesma forma relacionada ao Brasil também, sobre a violência no Brasil, que está em evidência. Na sua experiência, quais são os grandes motores dela? Como evitá-los e com que recursos? Veja, a questão da violência, né? Talvez até o nosso amigo Frank possa falar bem melhor do que eu aqui, que tem um estudo realmente bem abalizado sobre os números, né, da violência aqui em Campinas. Mas eu penso que a origem, infelizmente, ela não é, vamos dizer assim, repentina. Não é uma questão de base, não é uma questão de formação. Nós precisamos ter desde o início das nossas vidas, né, na escola, dos nossos filhos, né, das nossas crianças, de modo que elas possam crescer com bons exemplos, né, de modo que elas possam crescer certamente tendo exemplos que façam com que não caiam na violência, né, não sejam cooptadas pelos grandes, digamos assim, fatores sociais que acabam levando à violência, né? Então, uma série de fatores que começam lá, precisam ser levados em consideração, de modo que a gente possa evitar tanta violência como, infelizmente, nós temos visto aqui, não só na nossa cidade, como nas cidades circunvizinhas, né, e nas grandes cidades do país. Pois é, muito obrigado, professor Olímpio. Nosso querido Frank aqui está dando algumas sugestões, ele também é inteirado dessa área, como você falou bem nessa questão da violência, e Frank tem muito a acrescentar para a gente. Dois especialistas que têm mentalidades distintas, mas que eu gosto bastante, e inclusive eles são bem amigos, né? Saulo Nunes e Frank Barbosa, quando eles param para conversar, sempre sai muita coisa boa, né Frank? Ainda bem que são amigos, viu, professor? Ainda bem que são amigos. Claro. Mas é muito gostoso ter esse bate-papo, ter uma pessoa com opinião divergente. E acho que assim tem um crescimento, né? Quando se tem um respeito mútuo, quando se tem um respeito pela opinião da outra pessoa, absorve a opinião da outra pessoa, mesmo não tomando para você, né? Mesmo não querendo ser persuadido, digamos assim. Mas eu acredito que é muito interessante para o crescimento. Nosso querido Frank quer dar uma palavrinha, pois não, Frank? Manda abraço. Aproveitar a oportunidade que ele nos dá. Boa tarde a todos, inicialmente. Aproveitar que o tema é direitos humanos, a gente trazer para uma discussão que acredito que eu imaginava que seria a primeira pergunta da rodada da entrevista. Porque com outros direitos humanos. Como policial civil, não só como policial, mas na nossa sociedade, lá no senso comum na nossa sociedade, que os direitos humanos só defendem bandidos. E sábado estive participando de um bate-papo igual a esse. Valeu, pessoal, obrigado. Nosso amigo Marcos Aurélio, ele perguntava o que é que eu como policial achava dos direitos humanos. E a minha resposta para ele, resumidamente, foi mais ou menos assim: que eu, como policial civil, eu sou o maior defensor dos direitos humanos, porque eu estou ali justamente para garantir os direitos humanos das pessoas, o direito de ir e vir, o direito da liberdade de expressão. Se nós estamos hoje aqui discutindo qualquer lá que seja o tema, e hoje, por sinal, os direitos humanos, é justamente porque nós temos esses direitos. Nós temos garantido no Brasil, no Estado Democrático de Direito, a possibilidade e a oportunidade de estar numa rádio comunitária que é acessível à população, discutindo e expressando nossos conhecimentos, nossas opiniões. Então, como a pergunta hoje é para o professor Olímpio, os direitos humanos só defendem bandido, professor? É uma pergunta clássica, né, Frank? E eu me acosto totalmente ao que você falou aí. Bom, eu costumo dizer o seguinte, né? Se eu, né, fosse vítima de algum tipo de situação, de algum tipo de violência, se um familiar meu fosse vítima de algum tipo de violência, né, minha mãe,
meu filho, né? Eu não posso ser hipócrita de dizer que eu não gostaria de eventualmente ver, né, punido exemplarmente o bandido que teria praticado a violência contra mim ou contra a minha família. Agora, veja bem o que eu falei de mim, eu, cidadão, pessoa física, Olímpio. Se eu pudesse fazer, né, não deveria até, talvez não devesse dizer isso, mas se eu pudesse, eu me vingaria do bandido. Agora, eu não sou o Estado, né? O Estado, ele está acima de nós. O Estado Democrático de Direito, desde 1215, a gente aprende nas nossas aulas de processo, nas nossas aulas de direitos humanos, ele começa a desenvolver o que a gente chama de devido processo legal. Então, absolutamente todo mundo deve ter direito ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, né, de modo que algum tipo de situação que sirva, nem que seja para diminuir a pena de quem eventualmente cometeu um crime, possa ser levado em consideração pelo julgador, pelo juiz, né, que vai dar a pena final. Então, mesmo que o cidadão ele seja réu confesso, mesmo que tenha cometido um crime odioso, ele, em nome do Estado Democrático de Direito, ele deve ter, né, seus direitos humanos respeitados, não deve, em hipótese alguma, ser submetido à tortura, não deve, em hipótese alguma, ser submetido a qualquer tipo de pena cruel ou desumana, porque se assim fosse, nós estaríamos regredindo na civilização, estaríamos voltando à barbárie, né, quando se resolviam as coisas como se dizia no famoso Código de Hammurabi, né, olho por olho, dente por dente. E isso não pode acontecer de forma nenhuma. Nós precisamos ter a consciência de que vivemos sob uma série de leis, uma série de ordenamentos, uma série de construções sociais que fazem com que o devido processo legal ele precise ser respeitado, né? E então, eu, né, enquanto pessoa física, posso até eventualmente querer me vingar de alguém que me pratica um mal, né? Agora, o Estado, representado na figura da polícia, né, o Estado representado na figura do Ministério Público, principalmente, que é quem age na acusação, o Estado representado na figura da magistratura, do juiz, que é a boca da lei, né, la bouche de la loi, que diz o direito, não pode, em hipótese alguma, fazer com que esses direitos humanos sejam relegados, né? Tudo em nome de que nós vivamos em harmonia social. Pois é, muito obrigado pela formulação da pergunta, meu querido Franquinês. Com certeza essa pergunta é uma pergunta-chave, bem esclarecedora para todos que estão nos escutando. Agradecer mais uma vez o convite aceito pelo nosso querido professor Olímpio. O bate-papo está muito gostoso, está muito dinâmico. Iremos aos nossos apoios culturais, daqui a pouco a gente volta. Lembrando a todos que liguem para a gente, pessoal, e concorram aí a esse brinde especial, essa quentinha para você saborear nessa tarde de quarta-feira, tá bom? Vamos ligar, hein, galera? 3339-3090, 3339-1422. Estou vendo muito pouca pessoa ligando. Liguem aí para concorrer esse brinde e me chamam para rachar essa quentinha no meio, viu? Eu vou ligar aqui. Tá? Liga aí também. Apoios culturais, daqui a pouco a gente volta. Essa página tá passando. Ei, essa aí Frank fez essa pergunta. Essa pergunta era, acho que é a minuto. Porque assim, a gente deveria fazer essa primeira, né? Geralmente é a primeira, né? Clássica, né? Direito humano é só para bandido. Inclusive eu fiz até uma formulação um pouquinho maior. Porque assim, há pessoas, não poucas, talvez até com razões válidas ou não, que se posicionam contra a defesa de direitos de pessoas em situação marginal e de exceção, como a dos presidiários. Aquele discurso de que só tem direitos humanos para bandido. Como poderíamos mostrar a essas pessoas que todos têm os mesmos direitos? Acho que dá para... Dá no contexto. Qual é essa página que está passando aí? É o meu Facebook, aí no pessoal. final, qual é? vem todo mundo pra cá. No final vem todo mundo. Aí tu participa aqui sempre, Não, eu vim falar com ele de outra coisa aí. Não sabia que era hoje. Ô, Frank, tu pode fazer o seguinte, tu pode compartilhar essa coisa. Compartilha esse meu vídeo, aí ele vê, porque ainda tem que aceitar ele ali. Mas já tá aí, né? Achei já. Tem umas pessoas mandando mensagem. Já comenta aqui. Panificadora Martins e Companhia. Masas para sua mesa. Pães, bolos, biscoitos, salgados,
tortas, pastéis, tudo o que você precisa para deixar a sua mesa mais saborosa. Panificadora Mateus e Companhia, Rua Senador João Cavalcante de Arruda, 594, Presidente Médici. Fone 331727. Panificadora Mateus e Companhia. Ana Luísa Tu participasse do programa do Lenildo, foi um tempo desse? Até hoje, tava hoje lá com o Valdeci. Está há 8 anos no mercado, com qualidade. Foi com o Lenildo, Lenildo, aliás, o César e Saulo. Um dos poucos que sabe falar alguma coisa. Eu acho que tem parte enrolada. Ele é desenrolado, ele tem ideia, né? Do direito. Aquele negócio supérfluo, né? Vai aprofunda. Bem preparado, já foi umas 3 vezes lá. Eu lembro quando foi com o Saulo. Foi. O programa Jovem Repórter. Já botaram já sobre já? Não. E sobre o MST. Eu vou voltar com essa pergunta que eu fiz agora. Tranquilo. Já, né? Trazendo isso aí, depois vocês. Beleza? Vai. Bem, pessoal, estamos de volta com o programa Jovem Repórter, uma voz além dos muros da escola. Quero mandar aqui um abraço especial para todos que compõem a minha família, a família Nascimento. Minha mãe Jaqueline, minha irmãzinha Esté, estão todos acompanhando aí o programa Jovem Repórter. São pessoas que sempre me passam aquela energia boa, aquela energia positiva para continuar nesse trabalho social. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando aí através da transmissão ao vivo no meu Facebook pessoal, Heitor Nascimento, todo mundo mandando um abraço especial. Minha querida Lila está assistindo, Giovanni Santos, todos estão acompanhando aí o programa Jovem Repórter através dessa live. O celular ficou um pouquinho longe aí, não deu para mandar. Aqui, ó. Arthur Lima, Lila Sabina, Evaneide, Ayrton, meu amigo Ayrton lá do Pit Stop Espetos. Daqui a pouco eu vou fazer aí a propaganda lá da música ao vivo que vai ter amanhã. Deixa eu me ver mais. Pois é, e todos aí estão acompanhando a gente através das redes sociais. A gente agradece bastante esse carinho, tá bom? Nosso querido Frank Neves fez uma participação agora perguntando a questão do seguinte: direitos humanos só defendem bandido? Eu fiz uma pergunta mais ou menos do mesmo naipe, podemos dizer assim. Eu gostaria que o professor Olímpio respondesse. Não poucas, talvez até com razões válidas ou não, que se posicionam contra a defesa de direitos de pessoas em situação marginal e de exceção, como a dos presidiários. Aquele discurso de que só tem direitos humanos para bandidos. Como poderíamos mostrar a essas pessoas que todos têm os mesmos direitos? Pois não, meu amigo Heitor. Vejam só, eu fiz parte, né, durante praticamente 3 anos agora, do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Uma das nossas atividades era participar de inspeções em presídios, né, em unidades de socioeducação por todo o estado. E nós vimos realmente a total situação de abandono que esses ambientes que em tese deveriam servir para ressocialização estão colocados, né? Então é preciso que o Estado, como eu disse, ele assuma sua função de colocar em prática os direitos humanos, sob pena de nós voltarmos a uma situação de barbárie, sob pena dessas pessoas que eventualmente estão presas por alguma razão específica, seja ela a prática de um crime mais duro, ou às vezes a prática de um crime não considerado assim tão violento, né? Elas possam ser de fato ressocializadas e que voltem, portanto, à sociedade, de maneira que a gente consiga, né, reconstruir a paz social, porque se não for assim, a gente volta, como eu disse, à barbárie, né? Veja, nós temos hoje vários números, mas digamos que em torno de 700 a 800 mil pessoas presas, e os números oficiais do Ministério da Justiça, né, das ONGs que fazem esse levantamento, nos mostram que desse total de 800 mil pessoas, praticamente 300 mil, 40% disso, quase 400 mil pessoas estão em prisões temporárias, né, ou prisões preventivas, ou seja, ainda não tem uma sentença dizendo se elas são culpadas ou não. Então, muitas delas podem ser inocentes, né? Muitas delas podem ser inocentes e estão apenas lotando nossos presídios, lotando, né, as unidades de socioeducação,
que estão simplesmente jogadas na lama, né, sem alimentação adequada, sem nenhum tipo de atividade social, nenhum tipo de atividade esportiva, de modo que isso acaba enchendo a cabeça de pessoas que não eram nem tão perigosas assim e voltam à sociedade de maneira muito pior do que entraram lá, né? É um discurso às vezes batido, mas é real. A gente precisa uma série de reformas, precisamos talvez flexibilizar, sendo um pouco mais técnico, o chamado princípio da obrigatoriedade da ação penal, que é aquele que leva os nossos promotores e promotoras a denunciar as pessoas quase sempre, né, mesmo que o inquérito policial não chegue a um indiciamento mais conclusivo, um indiciamento mais firme. Os promotores e promotoras acabam denunciando algumas pessoas sem maiores substratos, e isso vai servir no final para continuar lotando nossas cadeias de pessoas que não precisavam estar lá, né? Precisavam ter algum tipo de atividade ao ar livre mesmo, de modo que pudessem ser ressocializadas. Obrigado pelo esclarecimento da pergunta, professor Olímpio. Lembrando a todos que liguem pra gente pra estar concorrendo a esse brinde especial, essa quentinha lá da Saborosa, tá bom? 3339-3090, 3339-1422. E vamos falar dessa vez com a nossa querida Aparecida, que no primeiro bloco esteve aqui conosco na bancada. Sonderlon, por gentileza. Muito bom. Professor Olímpio, mudando um pouco sobre o assunto, a gente sabe que os direitos humanos, todo ser humano tem direito à vida. O senhor falou questão de inspeções no sistema penitenciário. Essas mesmas inspeções tem hoje nos hospitais, em alguns lugares. É bom saber, porque a gente já tira aquela questão dos direitos humanos estar lá só com o presidiário, só com isso, mas também está com a população que realmente se sente, algumas vezes, um pouco menosprezada, pelo menos uma parcela dela também. Pois não. É uma boa colocação que você faz, né? As entidades públicas, né? Sejam elas de fato ligadas à administração pública ou sejam paraestatais, devem estar presentes sim nesses equipamentos, buscando saber até que ponto os direitos humanos estão sendo eventualmente violados ou não, né? A gente sabe que o direito à saúde, como você bem lembra, é uma das obrigações que o Estado tem para com os nossos cidadãos, de modo que todo mundo deve ter acesso livre, universal ao SUS, né, o Sistema Único de Saúde, e eventualmente deve ser sim feitas inspeções de modo que a gente saiba se há algum tipo de violação e como é que essa violação ela pode ser superada, né, como é que ela pode ser tratada de modo que a população em situação de vulnerabilidade possa ter acesso efetivo aos direitos humanos. Boa tarde. Mudando um pouquinho a temática, eu queria saber até onde vai a nossa liberdade de pensamento e expressão garantida pelos direitos humanos. Boa pergunta, né? Depende muito do caso concreto, né? Você não pode sair por aí fazendo apologia a crime, né? Você não pode sair por aí fazendo apologia, por exemplo, a ditaduras, né, a regimes de exceção como o nazismo. A gente viu recentemente que nos Estados Unidos houve bastante polêmica por conta de passeatas que foram feitas lá numa cidade chamada Charlottesville, né, em que pessoas estavam fazendo passeatas em nome da volta, né, de ideias nazistas, né, como a superioridade da raça branca, né? Então muita gente mais radical, de forma errada, acho que deve ser aceita. Enfim, eu penso como eu quiser, mas não é bem assim, né? A gente não pode compactuar, nós não podemos compactuar com esse tipo de pensamento segregador, com esse tipo de pensamento racista, né? Com esse tipo de pensamento nazista que só vai fazer mal à humanidade como um todo e às minorias também, né? Que precisam ser respeitadas. De modo que a liberdade de pensamento, né, é um direito humano, mas também relativo, né? Ela não pode ser utilizada em nome de manifestações que eventualmente firam, né, a igualdade, firam a isonomia das pessoas como um todo. Bom, isso é bom estar esclarecendo, porque os direitos humanos colocam todos nós como iguais. A partir do momento que a gente se torna radical em alguma parte, a gente acaba eliminando o quesito de igualdade, colocando a superioridade em cima disso. Sim. Mas a partir desse momento, a gente vê que no Brasil também tem algumas outras manifestações e que geram polêmicas em alguns lugares, porque
teve alguns movimentos, como aqueles Black Blocs há um tempo, que gerou grande... E muitos falaram que foram protegidos pelos direitos humanos. Eu queria que agora o senhor explicasse também, para desmistificar mais essa questão, porque muita gente acha que não, os direitos humanos é porque ele não chegou a defender porque são extremistas, estavam quebrando, estavam vandalizando, correto? Sim, existem várias teses, né, sobre os Black Blocs, especificamente, que atuaram em grande medida ali nas manifestações de 2013, né, quando houve aquelas manifestações por todo o Brasil, contra a corrupção, etc. Houve, né, quem defendesse a atuação dos Black Blocs como um exemplo de desobediência civil, houve quem dissesse que havia, né, realmente algum tipo de extrapolação, né, aos direitos da maioria. E é preciso ver, caso a caso, realmente o que acontece, né? Você não pode generalizar. Muitas vezes a gente cai no discurso fácil da mídia que, né, resolve pinçar uma pessoa ou outra que foi flagrada quebrando um vidro como um grande violador de direitos, como um grande bandido, quando na verdade há uma série de fatos por trás daquele ato que precisam ser sopesados, precisam ser levados em consideração, de modo que a gente saiba se realmente aquela pessoa está simplesmente vandalizando o patrimônio público ou se está, de alguma maneira, agindo de modo a protestar de forma legítima, né? Então, o caso a caso é que precisa ser estudado, de modo que a gente consiga chegar a uma conclusão justa sobre o que acontece nesse tipo de manifestação. Bom, professor, o senhor agora falou uma frase que eu achei bem bacana, uma palavra que eu achei bem bacana, até que ponto vale o protesto de forma legítima? Pois não, é preciso, como eu disse, levar em consideração caso a caso, né? A gente vê, por exemplo, manifestações que fazem bloqueios de BR, né? E muitas vezes esses bloqueios de BR são feitos por exemplo, pessoas que estão buscando a instalação de lombadas por conta de algum tipo de acidente que vitimou um familiar, não é? E aquelas pessoas não se sentem, não veem outra solução, né, para tentar efetivar o seu direito a não ser fazer esse tipo de protesto, né? Ou quando há algum movimento social clamando por reforma agrária, por exemplo, como é o caso do MST, que faz piquetes em BRs também, é uma forma de tentar chamar a atenção dos órgãos públicos responsáveis, né, que são, no caso do MST, o INCRA, né, e o INTERPA, que é o Instituto de Terras da Paraíba, para que esses órgãos, de alguma maneira, implementem a reforma agrária, ou seja, desapropriem as terras que não estão cumprindo sua função social e coloquem, né, essas pessoas que não têm onde morar, de fato, para morar, para produzir, né, e conseguirem ter a sua renda fixa, sua renda em nome da dignidade da pessoa humana, né? Agora, obviamente que os exageros, eles precisam ser apurados, né? Se é que há exageros, muitas vezes, como eu disse, a mídia dá um pouquinho, né, de pimenta nesses casos e a gente fica pensando que todo mundo está ali só paternando, quando na verdade estão num protesto legítimo, sim. Pois é, lembrando a todos que, muito obrigado, professor, o bate-papo está muito bom. Lembrando a todos que liguem aí, a gente vai dar mais um minuto ou 2 minutos para vocês estarem ligando, para estar concorrendo aí a esse brinde especial, essa quentinha saborosa Restaurante Celo Service, tem o melhor churrasco da Paraíba, eu ouso dizer, sou audacioso. Com certeza, o Frank Neves conhece bem, realmente o churrasco lá é muito bom, o nosso professor Olímpio também está convidado para fazer esse almoço lá. E além de todos vocês estão convidados também, todos os nossos alunos e todos que estão nos escutando, a se dirigirem lá a saborosa Restaurante Celo Service para almoçar, tá bom? Fica localizado lá na rua Jamila Abraão Jorge, número 37, perdão. Mandar um abraço especial para o nosso apoiador cultural, Pit Stop Espetos, fica localizado aqui na Avenida Floriano Peixoto, aqui mesmo no bairro das Malvinas, que disponibiliza lá num ambiente bem agradável para você estar levando sua família e saborear os diversos espetinhos, tá bom? Rapaz, nosso querido Saulo Tavares, aqui do bairro das Malvinas mesmo, está interagindo conosco ali através das redes sociais, e ele diz assim: por que os defensores dos direitos humanos são contra e criticam bastante a ditadura nazista e são a favor
da ditadura socialista e comunista? Ele pergunta a gente ali através do Facebook. Esse é um outro mito, né? Quem de fato defende os direitos humanos não defende sob hipótese alguma qualquer ditadura, seja ela socialista, de direita, comunista. Não há como você defender qualquer regime de exceção, né? Impossível, inclusive, não lembrar aqui do professor Fábio Freitas, né? Ex-cunhado do nosso amigo Frank, que era certamente um dos maiores expoentes, talvez não o maior expoente no campo dos direitos humanos aqui na Paraíba, e certamente, como professor de história, ele diria isso, né? As ditaduras não podem ser defendidas sob hipótese alguma, né? O que acontece, por exemplo, na Venezuela hoje em dia, né? A gente tem acusações sérias, né, contra o presidente Maduro, no sentido de que ele estaria violando direitos humanos da população venezuelana na medida em que não aceita opositores, na medida em que não aceita críticas a seu governo, e acaba fazendo com que, determinando que a polícia haja de forma truculenta lá contra esses opositores. E isso, mesmo que as razões dele para chamar uma nova constituinte, que é o que está acontecendo lá, sejam legítimas, né? Mesmo que as razões de Maduro sejam de fato baseadas na Constituição atual deles, e que ele esteja, sem dúvida alguma, como está sendo vítima, né, da tentativa digamos assim, tirar a soberania do país que ele preside, a gente não pode fechar os olhos para esse tipo de violação de direitos humanos que eventualmente acontece lá. Então, não é que os direitos humanos defendem ditaduras de esquerda, não. Direitos humanos, essencialmente, eles defendem a liberdade, eles defendem o direito à vida, o direito de ir e vir, e ditadura jamais. Doutor Olímpio, sobre esse direito à vida, como se adequa a pena de morte nesses casos? Pois não. Como eu tentei explicar aqui no início, né, a pena de morte ela pode ser aceita exclusivamente aqui no nosso caso, né, no caso brasileiro, no caso de declaração de guerra, né, de modo que o direito à vida ele pode ser relativizado nesse sentido, né, e para quem eventualmente defende, por exemplo, que a concepção do feto, né, já faz com que haja ali uma vida, né? Esse direito à vida ele também pode ser relativizado se aquele feto for sujeito, né, ter sido gerado por conta de um estupro, por exemplo. Então, como eu disse, caso a caso, a gente precisa analisar de modo a saber o que é que pode ser relativizado ou não. Pois é, muito obrigado. Lembrando, antes do nosso querido Sonderlon se apresentar, fazer mais apresentações, as ligações estão encerradas, tá certo, pessoal? Vamos daqui a pouco sortear aí para ver quem ganhou essa quentinha saborosa. E já adiantando aqui que quem ganhou virá buscar aqui na rádio o seu cartãozinho premiado e se dirigirá até a saborosa Restaurante Self-Service, que fica localizado na rua Jamila Abrão Jorge. E já adianto também que pode me convidar para rachar aí a quentinha no meio, com certeza a quentinha é bem grande, bem estufada, e eu tô com fome. Sonderlon, por gentileza. Bom, professor, a gente acaba tendo divergências em questão da pena de morte porque fica naquela. A gente vê hoje que muitas mídias, algumas pessoas, aliás, não vou botar mídia, vou botar algumas pessoas, defendem a pena de morte, a princípio até um pouco heróico, por assim dizer, falando que vai ser melhor para a população, melhor para isso, melhor para aquilo, que vai esvaziar, que vai fazer isso. A gente não precisa comentar não, mas esses são os pontos e as teses principais para apoiar a pena de morte. Certo. Hoje eu acredito que não seria tão válido assim, mas qual seria a validade hoje se tivesse a pena de morte aqui no Brasil? Primeiro é bom que a gente esclareça que a pena de morte, pelo menos para quem estuda direitos humanos mais a fundo, para os doutrinadores dos direitos humanos, para os especialistas em direitos humanos no nosso país, a proibição da pena de morte é uma cláusula pétrea, né, da nossa Constituição Federal, de modo que nunca ela poderia ser instituída, né, porque estaria se ferindo aí uma das cláusulas pétreas da nossa Constituição. E realmente você defender a pena de morte é muito complicado, no sentido de que a justiça falha, né? Então, eventualmente, alguém poderia acabar sendo condenado, sendo inocente, e aí, uma vez morto, não poderia nunca haver algum tipo de reparação àquela pessoa que perdeu sua vida, né? Então, é muito complicado você
aceitar que houvesse a pena de morte no nosso país, porque a justiça, como eu disse, é falha. Imagine só, né, se acontecesse um julgamento errado nesse sentido. Pois é, muito obrigado. Que pena que o programa é apenas 1 hora. Esse assunto é muito bom, muito relevante para a gente estar debatendo. E temos a certeza que trouxemos a pessoa correta para estar esclarecendo esse assunto juntamente conosco. Só que agora iremos, antes de encerrar o programa, antes das considerações finais do nosso querido professor Olímpio e de todos os nossos alunos, gostaria que o professor Olímpio escolhesse uma pessoa aqui, né, um papelzinho, para ver quem foi o grande vencedor aí dessa quentinha maravilhosa. Vamos lá. Várias pessoas entrando em contato conosco aí, vamos ver aí. Posso ler aqui? Pode ler, pode botar. Cida Barreto. Rapaz, Cida Barreto, a última pessoa que ligou, já pensou? Cida Barreto ligou pra gente ainda agora. Cida, eu peço perdão a você, eu atendi o telefonema de forma bem rápida e não pude entender o seu apelo, a questão das documentações que você perdeu, eu não me lembro bem, até porque a ligação estava muito ruim. Mas enfim, você aí foi sorteado com essa quentinha maravilhosa, se dirige aqui à Rádio Lagar FM. Você vai pegar o cartãozinho aqui assinado com a minha assinatura, se dirigirá até a rua Jamila Abraão Jorge e adquirirá aí a sua quentinha aí, saboreará, digamos assim, olha só. Isso aí. Coisa, falando bem informal, né? É bem formal, quer dizer, né, Sonderman? Mandar um abraço especial a todos que entraram em contato conosco, todos que escutaram o programa. A gente agradece bastante esse apoio de vocês, esse carinho gigantesco. Nosso querido Tiago Silva está mandando o salve dele, dizendo que programa maravilhoso, obrigado pelas suas energias positivas jogadas para nós. Nosso querido Tiagão, agradecer a Frank Neison Barbosa, que esteve aqui com a gente, também nos auxiliando, nos dando aquela forte energia, aquele abraço também gostoso. Muito obrigado, Frank. Abração para todos que compõem a família do Malvinas Online, portal de notícias, primeiro portal de notícias de bairro do estado da Paraíba, que vem crescendo bastante aí. Com a novidade agora, o Malvinas Responde, você ganha aí R$150 se você responder mais perguntas corretas, e o segundo leva para casa o valor de R$50. Então acompanha aí através do Facebook do Malvinas Online. Professor Olímpio, suas considerações finais, por gentileza. A gente agradece bastante você ter recebido esse convite maravilhoso. Pois não, eu que agradeço, Heitor, agradeço aos demais participantes aqui da mesa, o pessoal do IF, né, dizer que fico sempre à disposição para estar aqui nesse debate edificante, né, sobre direitos humanos, sobre direito como um todo, né, sobre militância social, que é o que eu tenho feito já aí desde que me entendo por gente, de modo que para mim foi um prazer. Deixar um grande abraço para todos os ouvintes, fico à disposição pelas redes sociais, eventualmente podem me procurar lá no Face para tirar alguma dúvida, etc. E é isso, né? Mandar mais uma vez um abraço para o poeta Aziel, né, que fez essa intermediação aqui da minha participação no programa. Um grande abraço e boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço a vocês por terem nos acompanhado até aqui. Eu agradeço ao professor Olímpio por ter dado essa entrevista maravilhosa com a gente, a Heitor pelo convite, pela parceria que estamos fazendo, o IF News e a Lagar FM. Obrigado a todos. Mandar meu último olá a todos aqui, agradecer por estar nos ouvindo aqui esse tempo aqui. Foi um debate bem interessante, foi uma boa entrevista. Alguns assuntos que é escondido muitas vezes, a real informação foi passada hoje. Passa aqui a bola para a Heitor, que já está finalizando esse grande programa. Pois é, lembrando que logo mais das 18 às 19 horas teremos um programa em sintonia com o povo. Espero que todos escutem aqui mesmo na Rádio Lagar FM. E sobre o Projeto Jovem Repórter, nos acompanha através das redes sociais, Projeto Jovem Repórter lá no Facebook, no Instagram, Projeto Jovem Repórter Oficial. Também acompanhem lá, curtam e compartilhem essa ideia, o Projeto Jovem Repórter, um projeto que tem crescido bastante. Obrigado a todos, beijos nos corações e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Valeu, amor. Ela ligou pra mim de cima da rua, foi tudo. Vamos fazer uma foto geral aqui? Bora, Mas que se enganou, porque foi tu que tava no dela, disse que foi tu, aí disse que foi um rapaz de moto. Meu carro tá aí. Ela quer dizer a tia churrasco. Eu digo, essa foi o bolo. Não teve foi. Cadê o velho? Olha, tu tirou foto da gente aqui? Tirou, mano.
Cadê o velho? Até agora nada. Meio-dia e 59. Rádio HF. Junta mais. Uma emissora do Grupo de Apoio Comunitário. Sistema Irradial. Situada na Rua Parnaíba, número 125, Malvinas. Você fica barriga, vai. Peraí, vamos declamar um pouco. 39, 14, 22 e 33, 39, 39. Tá morrendo, gente. Eu tô morrendo nessa sala. Obrigado, meu Deus, gente. Vamos pra cá, pessoal. Apoio cultural. Vem pra cá. Tirou. Deve estar bem molhado. Marca aí o Tudo o que você precisa para deixar a sua mesa mais Meu celular, saborosa. Panificadora Matheus e Companhia. também, mano, Rua transmissão, Senador João pô. Cavalcante de Arruda, Vamos mandar um abraço pra galera? no Presidente Médici. Pessoal, 35, 17, esqueci daqui da... Panificadora Matheus E aí, pessoal, valeu, muito obrigado aí pelo carinho de todos vocês. Jonas, abração pra você, abraço pra todos que acompanham a família do Colégio Balão Macho, escola na qual eu tive o prazer de compartilhar praticamente minha vida toda escolar. Abraço especial pra todos vocês aí, tá bom? Deixa eu ver se eu fico mais bonito aqui, né? Aí. Deixa eu ver se eu fico mais bonito aqui. Tá mais bonito aqui pra vocês. Valeu, pessoal. Agradecer a todos pelo carinho. Giovanni está ao vivo, Frank, Ana Cristina. Abraço pra Ana Cristina. Beijão grande, minha gatona. Tô encerrando aqui.